Fala pessoal, beleza? Qual a diferença entre o degradê alto, médio e baixo, né? Como fazer esse degradê? No vídeo de hoje a gente vai trazer uma aula completa sobre o degradê baixo, o low fade, né? O famoso low fade que a galera fala aí, beleza? Então, esse degradê a gente vai trabalhar ali na recessão baixa, ali bem naquela voltinha ali, aquele biquinho ali por cima da costeleta ali. Então, a gente vai trabalhar ali a nossa máquina 2. A gente não vai subir muito essa máquina. A imagem não está mostrando muito bem, mas é ali que está essa máquina, beleza? Por baixo da recessão, você não perde aquele biquinho ali, entendeu? Então você tem que prestar atenção nesse detalhe aí. Você não pode chegar até o bico da recessão baixa. Por quê? Porque você vai disfarçar ali depois, né? Vai fazer o pente corrido ali e aí vai tirar aquele bico. Então a característica desse degradê é justamente aquela valorização daquele sombreado ali por cima daquela voltinha da costeleta ali, entendeu? Você fez aquela voltinha da recessão baixa ali, então ficou bem sombreado, bem escurinho. É a característica deste degradê, beleza? Então ali basicamente é um dedinho e meio ali por cima da orelha, e atrás é um pouco mais, né? A gente tem uma estrutura no crânio um pouco maior, e ali você vai fazendo, passando a máquina 2 do jeito que eu passei aí, beleza? Aí do mesmo procedimento que eu sempre faço, eu passo na minha máquina 1, né? E ali eu vou deixar somente ali um dedinho ali, um meio dedinho, pra gente disfarçar, né? Então é realmente um degradêzinho bem complicadinho. Você vai disfarçar em áreas muito pequenas, muito reduzidas, e isso traz uma complicação. Então, o conselho que eu te dou, você que está iniciando, você que está começando na profissão, e está trabalhando, já colocou sua barbearia, é não aconselhar o seu cliente a fazer esse corte. Trabalhar mais degradê médio e alto, né? Que são degradês que você consegue espalhar melhor, você tem mais margem de erro, então não incentiva ele a fazer isso. Se o cliente chegou pedindo, você pega e faz, mas o conselho que eu te dou é não incentivar, né? Não dá essa ideia, né? Você dá a ideia, o cliente acaba achando que é uma boa ideia, de repente fazendo até para te agradar, e você vai se complicar, beleza? Então, passou a máquina 1, isso é só uma dica, gente, não é uma regra, não, é uma dica, pega a visão. Passou a máquina 1, agora você vem com a máquina 0,5, ou seja, a MEI, né? Fazendo aquele mesmo processo da graduação da máquina 1 até a navalha, né? Então a gente vai trabalhando ela no movimento em C ali, movimentinho de decolagem mais amplo ali, um pouquinho, poucos detalhezinhos ali, com muito cuidado para não subir muito. Agora vem com a 0 alta, mesmo procedimento, 0 alta e 0 baixa, da mesma forma, fazendo todos esses detalhezinhos ali, ó, por cima da orelha, praticamente não navalha. Por quê? Porque em cima da orelha ali o degradê é muito curto, então você se trazer todos os pentes até a navalha ali é um espaçamento bem pequeno. Então eu praticamente não navalho nessa região aí, a não ser que tenha como você fazer um pouquinho maior, mais largo, esse degradê, beleza? O tal low fade, esse low fade, ele para fazer numa barbearia com 30 minutos é um desafio. Tipo, falo a verdade para vocês, não é um cabelinho muito simples de fazer, não. Entre os degradê, minha opinião, só a minha, tá? Entre os degradê, eu considero mais complicadinho, mais chatinho de fazer, mas o resultado fica bem legal, porque ele lembra muito, por ele não ficar espalhado, ou seja, ele ficar mais ali mais sombreado, ele lembra muito um corte que a gente tinha antigamente. Quando eu falo antigamente, lá para os anos 90, início de 2000, que a gente fazia muito corte surfista em criança, aquele corte redondinho igual a cuia. E até os adultos, muitas das vezes, gostavam de fazer esse corte. Porém, os adultos gostavam de fazer esse corte um pouquinho mais
disfarçado, né? Ou seja, já quebrando essa quina aí, né? Que dava. Então, esse corte ele fica muito, muito parecido mesmo. É como se fosse esse surfistinho de antigamente, né? Disfarçado, entendeu? Então ele era um corte bem requerido, principalmente para as crianças. As crianças todas faziam aqueles cortes em cuia redondinho, tipo índiozinho. Ficava bem legalzinho. Show? Agora eu venho com minha máquina 1,5, a 1,5 alto e 1,5 baixo ali, trabalhando todo aquele cuidado para você não fazer uma nova marca. Por quê? Como eu disse, esse é um corte que a gente não tem muita margem de erro. A gente tem uma margem de erro muito, muito pequena. Então, ele requer muita atenção mesmo, controle. Velocidade nesse corte é caixão, entendeu? É uma coisa para você fazer bem calmo, do jeito que eu tô fazendo ali, bem calmo, bem tranquilo, né? Esse cabelinho aí para ficar bem acertadinho. E vocês vão observar no final que ele vai ficar bem legal, porque você consegue com esse corte de cabelo fazer valorizar bastante as arestas. Isso dá um charme legal no cabelo, dá uma qualidade nesse serviço bem legal. Show? Então agora eu venho ali, eu passei a máquina 1,5, agora eu venho com a minha máquina 1 alta e 1 baixa. Eu passo um alto primeiro e depois eu passo um baixo. Olha o movimentinho, olha a mão levantando, movimentinho em C, né? Muito importante esse movimentinho em C o tempo todo aí, principalmente nessa região aí, para você não fazer outra marca, beleza? Então, a dificuldade maior dos alunos, eu tenho observado no nosso curso aqui, é as pessoas, na hora que vão marcar, né? As pessoas não, os alunos que não vão marcar a máquina 1 ou qualquer tipo de marcação, fazem um peso muito grande, né? Faz esse movimento reto. E aí, na hora de você trazer, né, disfarçar tirar essa quina, desmanchar ela, você tem um ressalto muito grande, você tem uma quina muito viva, e aí traz mais dificuldade. Então acaba que no final o corte fica com linhas, né? Você olha de longe assim, vê aquelas linhas marcando. Então uma dica muito importante para você não fazer isso, para você conseguir tirar suas marcações com muita facilidade, é fazer o movimento em C ou C motion. Fazer esse movimento sempre que você for fazer uma marcação. Movimento reto, você tira a marcação. Movimento em C, você faz a marcação. Beleza? E tem outro movimento que eu batizei ele de movimento decolagem, porque é um movimento que é um C mais aberto, né? Esse movimento você permite você graduar pentes, ou seja, numa máquina 1 ela se torna 1,5, uma máquina 1,5 se transforma uma máquina 2. E por que isso? Se eu tenho os pentes, por que eu vou ter essa preocupação de graduar? Porque em alguns momentos você está fazendo um corte, requer que você vá lá pegar um pente só para tirar um detalhezinho. Então você vem ali e já levanta a sua máquina e já dá a graduação, e isso te acelera o seu trabalho. Show? Espero que eu tenha entendido, beleza? Agora a gente está passando a nossa máquina detalhe. Você viu ali que quando eu estava falando, eu estava passando várias máquinas ali, trabalhando ali a máquina 1,5, depois a 1 alta, 1 baixa, a meio alto, meio baixo, trazendo todo aquele polimento ali para deixar bem limpinho, beleza? Passei ali, tá vendo que a gente vai trabalhar só mesmo na parte de baixo ali, para dar um acabamentinho limpinho no pezinho. A gente não vai subir muito aí. Observe que eu estou fazendo ali já aquela pontinha ali, antes mesmo de cortar o cabelo. Por quê? Porque ali eu já preservo as arestas ali, eu já defino essa parte aí. Então você fazer antes mesmo de
de você terminar aquela parte ali, vai te facilitar. Evita de você acabar entrando naquela região ali da recessão baixa e acabar atrapalhando o seu o seu o seu contorno ali do pezinho ali. Show? Trago a máquina ali dando os últimos detalhes. Vocês podem ver ali que ficou bem ajeitadinho, bem certinho, né? Por mais que ele esteja pequeno, ele tem ali uma graduação. Agora eu venho com um pente corrido, bem de levinho. A proposta aí não é tirar muito, é preservar bem a coroa, preservar bem as arestas. Então eu trabalho ali um pente corrido por elevação, com muita paciência, muita calma. Esse é um corte, gente, não é corte da doideirada, aquele corte da tesourada doidada não. Esse é um corte que precisa de um cuidado mais especial, né? Por quê? Porque, como eu tô dizendo, se você erra ali, você estraga o corte, né? Então, você tem uma margem de erro muito pequena. Se eu tô cortando o cabelo todo na tesourinha, eu estaria abrindo e fechando a tesoura com muita facilidade aí, né? Bem tranquilo. Porém, como você tá ali tirando ali só um pesozinho ali, mas você não quer, você não pode nem quer tirar aquela, espaçar muito, para deixar aquilo bem clarinho, né? Afinal de contas é um low fade. Você tem que tirar o mínimo possível ali na tesoura de corte e depois trabalhar a tesoura dentada, que é a que vai te dar uma precisão melhor ali e vai fazer com que essa conexão fique perfeita, dando ali como é que a gente fala, um pontilhado ali na lateral ali bem bacana. Show? Então ali, tá vendo? Olha o cuidado, olha a paciência, olha a calma que está sendo feito. Principalmente você que está iniciando, paciência é o máximo, é o mais importante na hora de você fazer um corte. Porém, não confunda paciência com inatividade. Acontece muito com meus alunos, às vezes eles vão fazer um corte e ficam ali, pintia o cabelo, olha, passa a maquininha, volta de novo, fica olhando, pá, pintia, e fica ali aquela indecisão ali, e aí acaba enrolando o corte. Então, paciência é o que? Fazer com calma, mas fazer, né? Ativo o tempo todo para você acelerar o seu corte de cabelo aí, beleza? Agora eu estou trabalhando com minha tesoura dentada. Eu trabalho com a tesoura, eu tenho duas tesouras dentadas, uma com os fios, os dentes mais largos e outros dentes mais finos. Qual a diferença e qual a indicação? A tesoura dentada com as pontinhas mais finas, ela facilita muito fazer esse trabalhinho aí, ó, esse polimento na região do degradê mesmo ali, ó, naquela parte de baixo ali, ó. E ela vai dar uma texturizada ali, uma afinada naqueles fios ali, que fica bem legal. A tesoura dentada mais larga, ela serve para você trabalhar uma textura no cabelo, tirar um volume maior. Então, para polir degradê, eu aconselho você comprar essa tesoura aí. Se você puder comprar, claro, né? A outra também dá para fazer, dá para polir o degradê também. Só que essa aí você consegue chegar a uma altura bem melhor, bem menor, né? Porque ela é bem mais fininha, ela é bem mais jeitosa para isso, beleza? A outra é mais brutona, né? Ela é mais... Então dá para dar uma trabalhada legal. Você pode ver que a gente fez ali uma texturizada legal naquela lateral ali. A gente já deixou bem disfarçadinho ali. Mesmo que aparentemente você olha assim, vem aquele peso, esse é um peso natural que tem que ter nesse corte mesmo, né? Afinal de contas, é um degradê bem baixo, então não dá para você espalhar bem esse detalhe não, beleza? Agora a gente vem
fazendo ali aquele navalhado com muita calma, muita tranquilidade, né? Já fazendo aquele pezinho ali, aquela voltinha, tá vendo? Observando ali aquela recessão ali, ó, a recessão baixa. Olha só, a gente tá abaixo da recessão baixa ali, ó. A gente passou a máquina abaixo ali, o low fade a gente passa ali. Basicamente é o seguinte, ó, vamos dividir ali. Você tá vendo ali? A gente tá abaixo da recessão baixa, no meio ali, naquela voltinha, é onde a gente passou a máquina. 2. Se fosse o mid fade, eu passaria no bico da recessão baixa. E se fosse um high fade, eu passaria a 2 lá no meio da recessão, ali no meio da recessão, na recessão média. Então, não sei se você entendeu, mas é basicamente isso aí, beleza? Por quê? Porque quando você passa uma máquina, você tem que disfarçar ela para cima, então ela vai subir mais ainda. Imagina se você subir com high fade muito lá em cima. Quando você for disfarçar, você vai chegar lá no topo, então vai te complicar, beleza? Então ali eu fiz um lado, né? Eu fiz esse lado aí para mostrar a vocês, passo a passo, para mim não ter que ficar adiantando o vídeo, né? E agora aí a gente tá mostrando aí como ficou o degradê dos dois lados, tudo já finalizado, tá vendo? Olha só esse efeito, ele parece aquele surfistinho de antigamente. Então ficou bem legal, bem espalhadinho. Mas vamos agora mostrar o corte agora na parte do topo, né? Isso aí tá finalizado. Se fosse sair desse jeito já estaria legal. Agora a gente vai cortar o topo, tirar um pouquinho do topo só para acertar. Eu faço ali uma divisão ali meio que do jeito que dá ali, né? Sem muito cuidado, sem muita... O objetivo ali é só termos uma linha de corte. Uma linha de corte é muito importante no corte de cabelo, porque ela vai te dar um direcionamento bem legal. Então ali, ó, você vai com a franja está um pouquinho mais baixa. Eu igualo essa franja pra gente ter uma franja um pouquinho maior, uma parte ali do topetinho mais ascendente, show. E venho cortando de forma reta ali, né? A gente não trabalha muito inclinado aquela mão, não, bem reta mesmo, beleza? Não sei se vocês observaram, eu não uso a palavra ângulo, né? Eu não gosto de ficar 90 graus, 45 graus, 180 graus, 360. Mano, eu gosto de usar linguagem que você consegue entender. Qualquer pessoa comum consegue entender. Quando eu falo comum, uma pessoa que não entende nada sobre o ofício da barbearia, ele vai conseguir entender. Porque, afinal de contas, um aprendiz, ele precisa o quê? Ele precisa primeiramente aprender a cortar cabelo. Depois ele vai se especializando, ele vai buscando conhecimento mais aprofundado, entendeu? Primeiramente ele precisa conhecer a profissão e falar, cara, isso aí eu consigo fazer. Show? Você pode observar ali agora que eu cortei a parte da coroa de uma vez, né? Não é que eu cortei, eu só dei uma acertadinha, porque a gente ia preservar bastante essa coroa para o corte ficar legal. Então a gente preservou o topete, preservou a coroa. Basicamente isso está tirando só aquela imperfeição do meio ali do cabelo, entendeu? Então isso é bem legal de observar esse detalhe. Cortando agora um mesh a mesh padrão para trás, porém com a nossa referência. Essa é a diferença do mesh a mesh tradicional, que a gente não faz uma linha de corte. Naquele mesh a mesh requer muita precisão e muita experiência para você conseguir cortar e ficar certinho, mas dá para fazer também. Esse mesh a mesh aí eu prefiro ele porque a gente tem aquela linha de corte, né? Então isso é bem legal, beleza? Ó, observou que lá na coroa eu já não tiro nada, só venho encontrando, show? Cortei de um lado, né? Agora eu venho, viro o cabelo pro outro lado. A gente vai trazer um pouco daquela mecha pro centro, do centro que a gente cortou, e pra gente ter nossa guia do outro lado, ó. Tá vendo ela ali, ó? Então a gente vai conferindo, né? Só tirando mesmo os excessos ali, pra dar aquele efeito bem legal naquele cabelo ali. Lembrando que é só uma conferência, a gente tá fazendo só um corte de ajuste. E interessante, quando você aplica a técnica correta, você
para você fazer um ajuste no cabelo. Ou seja, olha só, você aplica a técnica correta e aí você começa a identificar onde estão os erros do cabelo, onde está as dificuldades, onde foi os vacilos do corte anterior, etc. Então eu cortei ali o centro ali, cortei um efeito quadrado. Você pode ver que no centro saiu muito mais cabelo do que nas laterais. Por que isso aconteceu? Porque esse cabelo ali acabou não sendo cortado 100% da última vez, né? Então isso quer dizer que houve algumas coisas que não ocorreu certo da outra vez, beleza? Então é importante observar quando você aplica a regra correta no cabelo, você acaba identificando possíveis falhas que aconteceu em cortes anteriores. Exemplo ali foi quando eu coloquei a mecha ali, eu logo identifiquei que a franja estava mais curta do que o topo. E isso é um dos erros clássicos que acontece, inclusive com a gente mesmo, né? Isso dependendo do jeito que você faz o corte, você pode acontecer da sua franja realmente ficar menor que o topo ali. Porque é muito comum você fazer da seguinte forma, igual eu estou fazendo aí: cortar o cabelo, depois aparar a franja. Mas se a mãe quiser uma franja bem curta, aí é aí que mora o problema. Porque às vezes você colocou o tupete alto, na hora que você vai cortar a franja, ela vai ficar mais curta do que o restante do cabelo. Entendeu? Então, qual a melhor forma de acertar 100% isso? Você fazer a sua franja antes, talvez seja uma forma correta, que aí você já pega a referência da franja pro restante. Então nas próximas aulas eu vou trazer um vídeo mostrando esse detalhe aí, esse macete aí, que ajuda muito a você não cometer esse erro, beleza? Cortei para um lado, cortei para o outro, agora eu venho fazendo a minha aferição. Pode observar que eu deixei esse cabelo em uma velocidade normal. Eu realmente não estou preocupado se esse vídeo está ficando cansativo e tal, porque meu intuito aqui é ensinar realmente a você a cortar cabelo, cara. Pode acreditar que eu tô falando. E se você não é inscrito no canal aí, até hoje não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal, porque todos os dias às 11 da manhã eu estou postando vídeo aqui neste canal, só aula top, só aula completa, com conteúdo realmente valioso, conteúdo que você só vai encontrar em curso pago e muito bem pago, beleza? Aparando agora a minha franjinha, ó, conectei a lateral com a franja. Mesmo que a franja fique bem mais alta, você só inclina ela, tá vendo? Você traz ela para baixo ali, ó, tá vendo? Ó, ficou bem encaixadinha. Da mesma forma do outro lado. Essa é a dica: você apara de um lado, apara do outro, depois você apara no meio, porque aí você preserva bem as duas laterais, ó. Conectou aí, agora vem na frente, né? Puxa o seu cliente e vai fazendo a parte da frente ali desse cabelo aí, beleza? Puxa o cliente para sua frente, muda a cadeira se for preciso e faz esse corte aí. Se for um cabelo de um adulto, você pode dar uma texturizada nele aí na frente com a tesoura ali meio de lado. Mas como é um cabelo de criança, a gente resolveu cortar de forma bem tradicional mesmo, reta mesmo, beleza? Ó, olha só, esse cabelo aí, se a gente fosse finalizar ele molhado aí, ó, olha só, ele já ficaria muito legal, tá vendo? Bem legal mesmo. Ficou charmoso, ficou com um acabamento bem legal. Então a gente tem um volume legal ali, um volume bacana. Deixar o cabelo molhadinho, passando uma pomadinha de brilho, também é uma boa dica. Mas secar o cabelo, escovar o cabelo, é extrair o máximo da qualidade daquele corte. Então olha só a diferença. Eu fiz questão de fazer duas finalizações para você entender.
Olha a diferença dessa finalização para a anterior. A anterior estava bem legalzinho e tal, mas essa finalização ela coloca esse corte de cabelo em outro patamar. Aquela finalização anterior estava legal, estava ok. Os pais com certeza iam gostar do corte, porém essa finalização faz com que realmente ele fique em outro patamar, né? O corte de cabelo acaba ficando mais valorizado, né? Você valoriza ali a textura do corte no topo, você consegue deixar o degradê mais certinho, porque a água ali dá uma confusão ali no visual, na hora do degradê, na junção. Então olha só, olha que legal, que bacana. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Foi um vídeo feito realmente com muito zelo mesmo, muito cuidado, para trazer o melhor conteúdo. Olha só as arestas preservadas. Então esse low fade ele fica bem bacana mesmo. O menino aí é um moleque muito bonito. Isso facilita bastante o serviço do barbeiro. O corte de cabelo padrão, mas que dá uma sofisticação e uma valorização no seu trabalho, beleza? Se inscreve no canal, comenta, tira a sua dúvida, faz a sua pergunta lá. Qualquer dúvida, estamos lá pronto para te responder. E realmente eu espero que você tenha gostado desse resultado final aí. Show! Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe você, sua família. E até a próxima. Não desista do seu sonho. Corra atrás. Busque, se dedique o máximo que você puder. Entendeu? Se sacrifique o máximo que você puder, que você vai alcançar. Valeu? Fui!